Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas com a nossa 18ª aula da doutrina cristã, né? Tendo passado uma semana, a última aula, a 17ª, foi no dia 13 de julho. Viajei para fazer um curso em Rio de Janeiro, que terminou ontem, mas anteriormente fui à missão a Minas Gerais, Governador Valadares, lá em Ipatinga, na comunidade de vida e de aliança Deus Existe. Acho que vocês acompanharam um pouco a nossa missão, a nossa trajetória, porque também postei alguns momentos no Instagram e nesta página, ou posso dizer nas páginas, nas redes sociais. Tá certo? Vamos voltar hoje com mais uma aula da doutrina cristã. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está um pouquinho claro, o sol está, graças a Deus, não é? Chegando aqui, deixa a luz do céu entrar. Então, nesta aula, a 18ª aula da doutrina cristã, vamos ver a infalibilidade da igreja, não é? E também a infalibilidade do Papa. Vamos ver se a gente consegue desenvolver esses dois temas, né? E se der, a gente vai para a visão corpo e alma da igreja. Fora da igreja não há salvação, né? Essa grande frase, esse grande pensamento, veja, que é a doutrina da igreja e que é hoje, ou a partir da modernidade, dos tempos modernos e pós-modernidade, é um elemento de grande crítica e polêmica, até por partes de bons pensadores, bons teólogos, né? E uma grande ala da igreja que não aceita mais, dentro do diálogo interreligioso, né? Dentro também do ecumenismo. Veja, mas não se pode deixar de refletir, de pensar. Não se pode também, para agradar aos homens e para desenvolver uma política da boa vizinhança ou do corretamente, não é? Político ou política do corretamente, a gente desconhecer, não é? Não. Certo? Vamos adiante. Então, uma das propriedades da igreja é a infalibilidade, ou seja, é uma palavra a menos, mas biologicamente que tem todo o sentido e teor e força. Veja, a imunidade da igreja, ou seja, ela é imune de erros. Quando eu falo da infalibilidade da igreja, eu estou dizendo que ela é imune de erros. Necessária porque os fiéis precisam estar seguros do que devem crer e praticar para conseguirem o fim necessário da vida eterna. Então, se você, não é, Lari Oliveira e os outros que estão nos acompanhando e que vão
também me acompanhar a ouvir esta aula. Se você é católico, plenamente católico, consciente da sua fé, seguro da sua fé, então você, para ser salvo e obter a vida eterna, você encontra tudo dentro desta Igreja Católica. Tudo que é necessário para a sua salvação, a salvação da sua família, a salvação dos seus amigos, a salvação daqueles e daquelas que você proclama, exorta, profetiza, evangeliza, querigmaticamente a palavra do Senhor. Esteja certo e seguro e segura que, veja, você não é um charlatão, você não é um picareta, não, que está anunciando, proclamando, veja, um mito, uma lenda, não é? Uma alienação, um fake news ou uma coisa falsa, mas que você seguramente está levando, veja, em doutrina, em moral, em tradição, em magistério, em sagradas escrituras, uma coisa, no caso, a igreja, veja, segura para a salvação de todas as almas e de todas as pessoas. É isso que, e justamente isso, que quando a gente faz parte de uma pastoral, de um movimento, de uma associação, de um ministério dentro da igreja, de uma comunidade, e que a gente vai anunciar, a gente tem que ter essa consciência da experiência que a gente fez com Cristo, do encontro que a gente fez com Cristo, que esta igreja nos proporcionou a encontrá-lo, que ela é o campo onde tem o tesouro, que eu posso encontrar e proclamar esse tesouro com segurança. Com segurança. Veja, com radicalidade no sentido que vem de raiz. De raiz. Eu que já estou enraizado nesse magistério, nessa tradição, nas Sagradas Escrituras, agora tenho, veja, o dever no direito, o direito no dever de batizado, de filho de Deus, de rei, de governo, não é? Rei, de sacerdote e profeta, de anunciar e ensinar esta verdade. Lari Oliveira está dizendo: Padre, o senhor tem algum canal, por gentileza? É este aqui, o canal do YouTube. Sim, a gente está retransmitindo no canal da paróquia, não é? Imaculada Conceição, tá certo? Todas as minhas aulas e outras missas e outras catequeses estão sendo repostadas lá, tá bem? No canal. Vamos avante. A existência dessa propriedade na igreja colige-se claramente das palavras de Jesus Cristo. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mandará o Pai em meu nome ao Espírito Consolador, que vos ensinará toda a verdade. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Cristo, que foi fundamentada em pedra. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meus queridos e queridas, esta é a nossa verdade. Esta é a nossa verdade. E dela nós não podemos fugir, não é?
tem o mesmo peso, é a mesma palavra de Deus, quando ele celebrou a primeira, não é, e eterna missa e disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazerdes todas as vezes que celebrardes em memória de mim. E nós sabemos que é a presença dele, real, sacramental, corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia. A imunidade do erro reside, em primeiro lugar, em toda a igreja. Veja só, em toda a igreja ela tem imunidade de erro, infalibilidade da igreja. Isto é, em todos aqueles que livremente aderem à doutrina revelada pelo modo estabelecido por Jesus Cristo. Por enquanto, não pode acontecer que a igreja toda professe uma doutrina errônea, não é? Em Cristo, dado nos 33 anos, em especial nos 3 anos da vida pública, veja, na sucessão dos apóstolos, que são os bispos e os papas, né? Ou os papas e os bispos, chegando hoje, até hoje, veja, com Francisco, o Papa Francisco titular. E o nosso emérito Bento XVI. Se após considerarmos a Igreja como depositária da doutrina revelada, a infalibilidade deve residir naqueles que têm o poder de ensinar, isto é, chamada a Igreja docente, que é o magistério da Igreja. O modo solene e augusto para a manifestação extrema dessa infalibilidade é o Concílio Geral, quando se reúne todos os bispos do mundo por convocação e sob a presidência do Sumo Pontífice, o Papa, porque o concílio quer o ecumênico ou o geral, é necessário que seja convocado pelo Papa, que o presida por si ou por seus delegados, e que os atos fiquem aprovados e ratificados pelo Papa, a quem somente foi dito: apacenta os meus cordeiros. Exemplo do concílio, tomo-lo desde os tempos apostólicos, quando os apóstolos, sob a presidência de São Pedro, se reuniram em Jerusalém para dirimir algumas controvérsias e comunicaram depois a sua decisão aos fiéis com estas palavras: Visum est Spiriti Sancto et nobis. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Fantástico, né? Atos, capítulo 15, versículo 28. Os concílios ecumênicos foram 19, desde o primeiro de Niceia em 325 ao do Vaticano, né, suspenso em 1870. E agora ele está falando do Vaticano, não é? O primeiro. Nós temos agora o que terminou em 1965, Vaticano II. Então, temos aí uns 20 concílios, não é? Outro modo de manifestação externa da infalibilidade da Igreja docente é o acordo de todos os determinados pontos da doutrina. E então, temos aqui, não é, o nosso a imunidade da nossa igreja. Ela é santa, não é pecadora. Atenção. Havia já dito, me recordo agora, em outra aula, acredito que foi a 17ª que vimos este ponto, mas reforçamos. Fica como uma espécie de revisão aqui, tá certo? Vamos para
infalibilidade do Papa. O Papa por si só é infalível. Isto se deduz, primeiro, ele é infalível da Sagrada Escritura, segundo, da tradição, não é? E terceiro, veja, do próprio magistério, o seu magistério. Tem a plenitude aqui. Primeiro, da Sagrada Escritura. Jesus Cristo disse a São Pedro: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 20, 26. Pedro, pois, fundamento da igreja, não pode ruir, isto é, não pode errar, senão toda a igreja também cairia em erro e prevaleceriam contra elas as portas do inferno. Jesus ainda intimidou a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Né? São João capítulo 21. Mas se Pedro pudesse errar, devendo nós obedecer-lhe, poderíamos abraçar o erro? O que repugna a sabedoria de Cristo? Finalmente, Jesus Cristo disse a Pedro: roguei por ti, para que a tua fé não desvaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 32. Ora, como poderia São Pedro confirmar os irmãos se pudesse errar e tivesse também ele necessidade de ser confirmado na fé? Isso é lógico, né? Isso é lógico. E a maioria dos católicos batizados, nós cometemos um erro, porque no fundo, nós não acreditamos. Nós dissemos assim, que a igreja é santa e pecadora, e que isso não é verdade, não é? Veja, se nós buscamos a santidade, certo? E fazemos parte, somos membros, somos filhos de uma igreja que é pecadora, então essa igreja, enquanto instituição humana, se é pecadora, é instituição humana, ela não poderá me ajudar. Não poderá me ajudar. Ela não poderá ser modelo para mim se ela é pecadora. Ela não poderá ser referencial para mim se ela é pecadora. Cuidado com essa mentalidade, não é? Porque somos todos iguais. Todos iguais. Estamos no mesmo barco. Até a imagem da igreja, que é uma barca. Estamos no mesmo barco, estamos juntos, né? E misturados, estamos lutando juntos, estamos correndo juntos e podemos nos ajudar. Não, meus irmãos, não podemos nos ajudar se estamos na mesma, me desculpe a terminologia, na mesma bagaceira, se comemos no mesmo pratos das comidas estragadas. Não. Assim, não teríamos modelo para nós, não é? Então, de fato, Nossa Senhora seria uma mulher qualquer, pecadora, teve outros filhos, não seria imaculada. Não seria imaculada. Então, Jesus também teria feito todas as experiências, até mesmo do pecado, não é? Teria se casado, não teria deixado o modelo para nós do celibato, da castidade. Veja, mas o apóstolo Paulo diz que ele fez todas as experiências humanas a menos do pecado. Menos do erro, não é? Dos equívocos. Dá para entender? Então nós temos modelo. A partir de Cristo, nós temos Nossa Senhora, nós temos os anjos e os santos e santas, temos referenciais. E esses referenciais são 1000 anos-luz melhores do que nós. Ou seja, temos algo substancial, seguro para nos agarrarmos, não é? E continuarmos caminhando, certo? Então, a igreja, enquanto instituição humana e divina, ela é santa.
não é? E ela faz os santos. Vimos aqui nas aulas. Faz santos, tá certo? E nos exorta também a estarmos seguros a superarmos os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos pecados, a sermos melhores a cada dia mais, não é? A cada dia eu posso ser melhor, mais e mais, tá certo? Isso sem manias de perfeccionismo, sem prepotência, sem autossuficiência e sem soberba, sem nenhuma vaidade, né? Mas a partir de Cristo, Ele me convida. Ele me convida a olhar o dia de hoje e entender que eu posso ser melhor do que o ontem. E que o Senhor me dará a graça, né, de eu amanhã ser melhor do que hoje. Veja, e é isso quando eu estou no confessionário e confesso os meus pecados, e o padre me pede que eu rezo o ato de contrição, e eu digo o quê? Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão manso, não é? E amável. Prometo com vossa graça nunca mais pecar. É a graça de Deus que me sustenta. Assim ele disse ao apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo disse: Senhor, tira-me o espinho da carne. Ele disse: a minha graça te basta. É na graça de Deus que nós podemos seguir além. Veja, seguir além e permanecer no Senhor, na graça dele. Vamos avante? Então, segundo, não é, da tradição, ele também, em todos os tempos, a palavra do Papa foi dita por decisiva. Santo Ambrósio exclamou: onde Pedro está, aí está a igreja. E Santo Agostinho disse: Roma falou, acabou-se a causa. Veja, ou seja, Pedro, Roma falou, acabou-se a causa. Pedro falou, pronto, está falado. Porque ele é o vigário de Cristo, não é? É Cristo aqui, visível, palpável, fisicamente também. É interessante que na aula, né, e no final do curso que eu fiz no Rio de Janeiro, nessa semana, né, que acabou ontem, é que as três figuras brancas que o mundo ainda não aceita e para nós é tão visível, não é? E que nos dá vontade de continuar. Primeiro, a Eucaristia na hóstia, não é branca, né? Nossa Senhora, sobretudo na aparição de Fátima, veja, e o Papa. As três vestes brancas, não é? E o Papa, que para nós ainda é a presença aqui, não é? Do sagrado, do físico e do divino para nós. A infalibilidade do Papa é verdade de fé, definida no Concílio Vaticano em 1870. O objeto da infalibilidade são, primeiro, as verdades de fé, isto é, o depósito da fé, contido na Sagrada Escritura e na tradição. Segundo, as verdades que, sem serem de fé, são indispensáveis à conservação integral do depósito da fé, como, por exemplo, a canonização dos santos. Terceiro, os costumes, isto é, a moral cristã para nós. Então, as verdades de fé, não é, são esses três pilares. Veja, o depósito da fé, que é a tradição e as Sagradas Escrituras, não é? As verdades indispensáveis para a conservação, como a canonização dos santos, para nós, como nós vimos, a igreja faz santo, e os costumes, a moral cristã, a nossa moral, a nossa doutrina e moral aqui, não é, que planifica esses três pilares.
O Papa é infalível quando fala ex cátedra, a saber, quando, como pastor e mestre de toda a igreja, define, isto é, decide de modo definitivo, de modo que não se possa mais duvidar a respeito de uma questão de fé ou de costume, entendendo ele obrigar a igreja inteira e declarando anátema ou separando dela a quem quer que se recuse a admitir-lhe a definição proclamada. Fundamento da infalibilidade é a assistência do Espírito Santo. Assistência que não é inspiração nem revelação, e por isso não dispensa o estudo nem o emprego de meios humanos para conhecermos a verdade. Infalibilidade não é impecabilidade, pois na qualidade de mestre universal o Papa não pode cair em erro, mas como homem pode cair em pecado. Agora, atenção aqui que há uma confusão, não é? Quando a gente fala da infalibilidade da igreja, não é? Ela não pode errar e nem pode pecar. A igreja de Cristo, a igreja, certo? Por isso que nós, enquanto povo de Deus, somos santos e pecadores, enquanto povo de Deus. Mas enquanto a igreja de Cristo, ela só é santa. E nós falamos da infalibilidade do Papa. Então, veja, ele, enquanto vigário de Cristo, tá certo? Governador, administrador da instituição, a igreja, na tradição e na Sagrada Escritura, ele não pode errar nas suas funções ministerial, né? Enquanto sumo pontífice e vigário de Cristo. Mas enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto humano, certo? Ele está inclinado para o pecado. O pecado. A igreja diz que todos nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por isso que o Papa deve se confessar sempre, sempre. Veja, o Papa São João Paulo II, enquanto Papa, ele confessava todos os dias, não é? Agora mesmo, o Monsenhor Vicente, lá no Rio de Janeiro, que foi um dos conferencistas, né, disse para nós, os alunos, que assim que o Papa Francisco chegou, ficou lá onde foi o curso em Sumaré, né, e que ele no outro dia, depois chegou no primeiro dia, viu as coisas, tudinho, fez a abertura. No outro dia, ele disse: arrume um confessor para mim, não é que eu quero me confessar. Chegou o dia de me confessar. Quer dizer, o Papa Francisco se confessa toda semana. Toda semana. Não é? Veja. Então, é um hábito. É a frequência. Para estar sempre em estado de graça. E a graça atual. E que nós leigos também, não é? Aliás, vocês leigos e nós sacerdotes, os bispos e os sacerdotes também podemos nos confessar. Podemos criar esse bom hábito. Não é? Se não toda semana, quinzenalmente, mas mensalmente, ao menos uma vez por mês. Porém, está dizendo: a igreja é santa porque nela habita o Espírito Santo. Aprendi com Dom Henrique. Certo? Nela habita o Espírito Santo, Gorete. Nela, não é, habita a Santíssima Trindade. Certo? Claro que ele disse o Espírito Santo, porque estamos no tempo da atualização,
no tempo de Pentecostes, no tempo do Espírito, não é? Que é santificador. Mas, veja, na igreja habita a Santíssima Trindade. Nós temos visivelmente a Eucaristia, não é, Gorete? Eucaristia. Eucaristia é a presença física, sacramental de Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Veja, nos nossos sacrários, nós não comungamos um pedaço de pão. Nós não comungamos um pão bento, não é? Abençoado. Nós comungamos verdadeiramente, é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem. Então, nós temos fisicamente Jesus Cristo. Ok? Agora, na missão das três pessoas da Santíssima Trindade, um só Deus, como nós já vimos aqui, não é, nesse curso. Então, a missão da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, é de santificar. Mas na igreja nós temos a Santíssima Trindade. E que Jesus nos enviou depois de 10 dias, não é? Que foi aos 50 dias. Ele subiu aos 40 dias, a ascensão. Depois de 10 dias, Jesus nos deu o Espírito Santo, que ele disse: o Espírito Santo não vos deixará órfão, não é? E a missão do Espírito Santo é nos reconduzir, é conduzir a igreja ao coração de Jesus, veja, e que vos recordará tudo o que eu vos disse. E o próprio Jesus disse: quem me vê o Pai. Quem ama o Pai, me ama, não é? Então, é certo e legítimo dizer que na igreja habita a Santíssima Trindade. Tá certo? E quem a santifica é o Espírito Santo, que é próprio, é uma propriedade, é a missão do Espírito Santo. Vamos mais para o outro ponto, o terceiro ponto, talvez dê tempo até terminar. Corpo e alma da igreja, fora da igreja não há salvação, né? E aqui, quando na abertura dessa aula, eu disse que aqui está a polêmica, que muitos não querem aceitar mais, que na igreja católica, né, fora da igreja católica, não há salvação. Vamos ver os motivos aqui. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Veja, mais corpo vivo. Mas corpo vivo, não é? É o corpo místico, mas corpo vivo. Atenção, porque é a doutrina quando nós dissemos, né? A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, não é? E ele intensifica aqui, mas vivo. O corpo está vivo. Cumpre distinguir na igreja 2 elementos, corpo e alma. Corpo e alma. Vamos a essa distinção. Corpo da igreja é a organização social visível de que o Papa é a cabeça ostensiva, não é? Está no alto e é a maior. Organização a que pertence, feito membros todos os indivíduos batizados que não sejam voluntariamente separados da igreja, nem inclusos em excomunhão. Certo? Então, enquanto a instituição, né, o Papa governa esta igreja, é o corpo da igreja. A alma da igreja é aquilo que a vivifica e lhe faz produzir obras sobrenaturais, dignas da vida eterna, como a graça santificante, olha aqui, Gorete, e os dons do Espírito Santo.
Os dons do Espírito Santo. Né? E essa é a expressão que tinha nos Atos dos Apóstolos. Nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. E nós fizemos isso. Não é? Mas o Espírito Santo é quem dá o norte a todas as coisas. Ele é doador dos dons. Veja. Ele é o Pai dos pobres, como nós cantamos, né? Ele faz frutificar os carismas na igreja. Tá bem? Vamos avante. Ora, vamos ver aqui em 3 pontos. Pertence ao corpo e à alma da igreja os indivíduos batizados que professam a fé de Cristo, sob a obediência e o magistério dos legítimos pastores e se encontram em estado de graça. Aqui é muito provocativo para nós, e ao mesmo tempo profético. Né? Quem faz parte desse corpo da igreja? São os batizados. Veja, esses batizados que são obedientes, não é, ao Papa e aos bispos, que estão nas respectivas igrejas particulares, chamadas diocese, não é? E outra coisa, que estão em estado de graça, a graça atual. Falávamos no ponto da infabilidade, a questão da confissão, está em estado de graça, porque está em comunhão com o corpo. Quem não está em estado de graça, que tem pecado mortal, não está em comunhão. Veja só como é radical, não é? E é um radicalismo saudável, que nos faz bem, que puxa nossas orelhas e diz, olha, você está há muito tempo sem se confessar. Não é? Você tem pecado mortal e está comungando. E com pecado mortal, eu comungo, mas não entro em comunhão. E não estou em comunhão com aquilo que eu estou recebendo, e não estou em comunhão com o corpo, que é a igreja. Não é? Chamada também a comunhão dos santos. Atenção, a comunhão dos santos. Quando eu comungo em estado de graça, eu entro na comunhão dos santos. B. Pertence somente ao corpo da igreja os batizados que, embora professem a fé do Cristo sob a obediência e o magistério dos legítimos pastores, estão em pecado mortal, sem a graça santificante. Veja, sem a graça santificante. Aqui, não é? E interessante que ele faz a distinção. Né? Há pertença a essa igreja, mas não há comunhão nessa igreja, como vimos no primeiro ponto. Vamos para o terceiro ponto. Não é? Veja. Não pertence à alma, nem ao corpo da igreja, os que, veja, voluntária e culpamente, no sentido, né? Voluntária e culpavelmente estão fora da igreja, como os excomungados apóstatas. Dá para entender, né? Os que foram anátemas, os que foram excomungados, os que cometeram alguma apostasia, os que cometeram heresia e cismas. Não é? Quarto ponto, podem pertencer só à alma da igreja os que, estando inculpavelmente e de boa fé fora da igreja, se encontram em estado de graça. Estando em estado de graça. Pode pertencer só à alma da igreja. Aqueles que foram julgados, veja, sem culpa. Não é? E até descobrir. Aqui tem um exemplo clássico, não é? Muito clássico. É Joana d'Arc, que é Santa Joana d'Arc. Veja. Ela foi culpada de heresia e de bruxa, não é? E depois a igreja reconheceu no processo que, na verdade,
não tinha heresia e ela não era bruxa e que ela tinha virtudes heróicas. A igreja reconhece que no processo, tá certo? Ah, foi o erro da igreja. Não, foi o erro dos homens da época. Distinga que os homens, veja, a igreja é santa, mas os homens que estão na igreja são pecadores. Nós estão fadados a erros. Mas a gente estuda a igreja quando a gente não sabe distinguir o que é a igreja e o que são os homens. O que é a igreja e o que é o povo de Deus. O que é a igreja, não é? E o que são as pessoas. A gente não tem esses elementos claros da doutrina e da moral, não é? E por não conhecer, a gente mistura tudo. Olha aí, não é? A neurose da igualdade. A neurose da igualdade faz com que a gente não se respeite e não tenha mais claro o que é humano, o que é o divino, o que é humano. Vamos avante? Como, pois, entender o axioma tantas vezes repetido: fora da igreja não há salvação? Deve-se entender no sentido de que não há salvação para os que andam no erro voluntário e culpável. Ou seja, aquilo que a gente diz para ser pecado, não é? Sentimento e consentimento. Veja, consciência e vontade. Consciência e vontade. Eu conheço profundamente, mas eu quero. Não é? Não é involuntário, é voluntário. Ou seja, é culpável aqui. Para os que, sabendo que a Igreja Católica é a verdadeira, se recusam a entrar para ela, aceitar-lhe os dogmas e praticar-lhe as leis. Aqueles, ao revés, que estão no erro invencível, mas observam a própria religião de boa fé e se esforçam por agradar a Deus segundo os lumes da consciência individual, pode pertencer à alma da igreja e salvar-se, ou porque são efetivamente batizados, ou porque têm implícito o desejo do batismo no ato de caridade que os dispõe a fazer o que Deus reclame deles. Aqui a gente está falando do batismo de sangue, não é? O batismo de vontade, tá certo? Tem pessoas que não são batizadas. Atenção para essa doutrina, não é? Deveríamos ter uma aula somente para explicar isso. As pessoas que não são batizadas, mas elas querem ser batizadas, têm o desejo de ser batizadas, há impedimentos, não é? Por motivos maiores, veja, mas mesmo assim, sem ser batizada, elas obedecem e cumprem, conhece a igreja, cumpre tudo o que a Santa Igreja, veja, pede e manda fazer. Na prática, é muito difícil dizer quem, não pertencendo ao corpo, pertence à alma da igreja. Só o Senhor sabe e conhece os que se salvam. Veja, aqui, não é? Fora da igreja não há salvação, mas ao mesmo tempo a igreja reconhece, porque só o Senhor sabe, só o Senhor, veja, conhece os que se salvam. Não é? Por isso que muito cuidado com a escatologia, com os novícios e com as nossas pregações de condenação, certo? Que o Senhor sabe. Por quê? Porque só o Senhor sabe das almas, das consciências, o que está no subconsciente, o que está no subconsciente, sabe, da vontade, do desejo, não é? No foro íntimo, no âmago de cada alma, só Ele sabe. O que podemos concluir é que ninguém vai para o inferno sem culpa própria.
Primeira coisa que diz a doutrina, né? B, que Deus nos quer a todos salvos e a todos liberaliza a graça suficiente para a salvação. C, que Deus será muito mais indulgente com quem recebeu dele menores meios de salvação. É aquilo que diz o Evangelho. Quem muito mais foi dado, muito será exigido. Mas quem não sabe de nada, o próprio Jesus diz, a ignorância nesse aspecto não é, salvará muitos. D, que o que pertence à Igreja Católica deve mostrar ao Senhor peculiar gratidão por toda a graça e cumprir os deveres de bom filho para com a Igreja, mãe, e para com o Papa, pai de sua alma. Esses deveres compreendiam-se em 3 palavras: amor, respeito e obediência de cada membro da Igreja, de cada fiel da Igreja. Amor, respeito e obediência. Não olhar para, não é, o vidro da casa vizinha. Tá bem? Não olhar para o quintal da casa vizinha. E ao mesmo tempo se lamentar ou até esnobar. Mas veja, eu cuido tanto do meu quintal e essa vizinha não cuida do quintal dela, não é? O meu quintal é tão limpo, mas veja, olhe como está o quintal da casa vizinha, não é? A minha frente da casa é sempre limpa e a casa da vizinha sempre suja. Não. Aqui também a gente vai se esforçar para dar testemunho, para dar exemplo, tá certo? Ser modelo, só os céus tem um modelo, infalíveis e sem reclamar, porque a salvação também é pessoal, cada um diante de Deus. Às vezes a gente faz as coisas por estética, né? Por vaidade, por ego, não é? A gente faz as coisas e reclama já para chamar a atenção para, veja, a nossa vaidade, o nosso ego. E não tem sentido nenhum diante de Deus, não é? Não tem sentido nenhum diante de Deus. Ok? Então vamos, rapidamente eu vou passar para vocês, para a gente, quando voltar, já volta no 10º artigo. Ainda estamos no 9º artigo, a gente volta para o 10º artigo, a remissão dos pecados. Rapidamente eu vou ler. A comunhão dos santos é a participação dos santos, a saber, dos fiéis na Igreja de Deus, no bem que há e que se faz da Igreja. A Igreja, que poderia quase chamar-se uma sociedade de mútuo socorro espiritual, possui um tesouro constituído pelos méritos infinitos de Jesus, de Maria Santíssima e dos santos. Desse tesouro dispõe ela em favor dos fiéis por meio dos sacramentos, do sacrifício, das indulgências, etc. A este bem que há permanente na Igreja, acrescenta-se o bem que se faz, isto é, as boas obras, as orações, as penitências, etc. Deixa eu ver aqui. Praticadas pelos fiéis. De todo esse bem que há e que se faz, participam os santos, ou seja, os fiéis que estão na graça de Deus, em estado de graça. O vínculo da caridade une todos os fiéis em graça de Deus, os que estão no céu, veja, igreja triunfante, no purgatório, igreja padecente, e na terra, a igreja militante. As 3 expressões de uma única igreja: triunfante, padecente e militante. Os fiéis da igreja militante, invocam os santos do céu como a intercessores junto a Deus, para deles obter os auxílios de que necessitam. B, consideram dever de caridade recordar-se dos fiéis da igreja padecente e mitigar-lhes
às penas com sufrágios, isto é, com boas obras, esmolas, indulgências e especialmente com o santo sacrifício da missa. C. Estão unidos entre si pelo espírito de caridade e podem ajudar-se mutuamente com orações, méritos e boas obras. Os pecadores que se não acham em estado de graça não levam contribuição alguma ao tesouro da igreja, porque suas obras não têm mérito. Não são, porém, inteiramente privados das vantagens da comunhão dos santos, porque pelas orações e boas obras de outros podem obter a conversão. Olha, por isso a importância, não é, das orações e boas obras, porque outros, o Senhor pega as nossas boas obras, as nossas orações e aplica até mesmo na vida de outro para a conversão. É por isso que a gente diz, ofereça pela conversão dos pecadores. São essas suas orações e essas suas boas obras. Está vendo que maravilha? O bem que nós podemos fazer. E aqui todos podem fazer. A mesma tendo em casa. Por isso que a vida tem sentido. Não é? Nessa correria frenética, nesse ativismo, nesse, como é que a gente chama? Utilitarismo. Não é? Que as pessoas pensam que são, ou seja, não é por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas fazem, ou mesmo têm. Mas é aqui, ó, as boas ações e a oração é que são aplicadas na vida dos pecadores para a sua conversão. É importante isso. Vamos avante. Estão fora da comunhão dos santos os condenados, ou melhor, os que jazem no inferno. Aí definitivamente, os infiéis, isto é, os não batizados, que de modo algum creem no Salvador prometido, como os idólatras e os maometanos. Terceiro, os hebreus, que professam a lei de Moisés e esperam até hoje pela vinda do Messias, do Cristo. Os hereges, a saber, os batizados que se obstinam em descrer de uma ou de outra verdade revelada por Deus, ensinada pela igreja, que como os protestantes, olha aí, vejam. Quinto, os cismáticos, isto é, os batizados que recusam obstinadamente submeter-se aos legítimos pastores, embora não negue verdade alguma da fé, mas não crê no Papa, não obedece ao Papa, nem seus bispos. A hierarquia e o magistério são chamados cismáticos. Os apóstatas, batizados que renegam com ato externo a fé católica professada. Sétimo, os excomungados, isto é, feridos da pena que aos batizados exclui da comunhão da igreja por culpas gravíssimas, para que não pervertam os demais fiéis e sejam punidos e corrigidos por meio desse remédio extremo. Vejam aqui, são 7 critérios, grandes critérios para a comunhão, que está fora da comunhão dos santos. Por isso que a frase, fora da igreja não há salvação. Não é? A igreja verdadeira, a igreja católica, a igreja una, santa, católica e apostólica, que está em Roma, certo? Que vem da fé dos apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.